Gente, deixa eu falar para você. Se você se decidiu imigrar para outro país, né? Ir para fora do Brasil, eu tenho ouvido muitas pessoas que querem sair do Brasil para morar, para estudar, atraído até pelo alto nível de saúde, de educação, ou até por uma estabilidade econômica e política, mas você não sabe nem o que significa obter um visto, ou até mesmo, por exemplo, um green card. Já ouviu falar esse termo? Green card, que te possibilite continuar morando no país legalmente? Nós vamos conhecer agora todos esses detalhes, porque eu recebo na Casa do Tribuno advogado especializado em Direito Internacional, Dr. Daniel Toledo, que fala conosco sobre como começar um processo imigratório corretamente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuno Independente, Daniel. Olha, obrigado. Eu vi muitas pessoas, né, até pessoas da minha família mesmo, que os meus sobrinhos e tal, que estão querendo ir morar fora do país. Por que tem essa demanda tão alta de pessoas querendo morar fora do país? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, hoje muitas pessoas querem sair do país, primeiro por causa da questão da segurança, né? Eu acabei de chegar de um ciclo de palestras que eu passei por 8 cidades, 5 estados, e a principal queixa das pessoas é realmente a questão da segurança. Segunda questão é a economia. O país está num momento de economia bastante fragilizado, muito desemprego, salário baixo, instabilidade política. Isso acaba gerando uma série de desconfortos para a população que acaba querendo buscar algumas alternativas fora do país. Quer dizer, na verdade, um conjunto de fatores que faz com que as pessoas queiram sair do país. Mas também tem aquelas pessoas que são entusiasmadas em ir para, por exemplo, os Estados Unidos. Como que eu posso identificar os melhores investimentos para quem quer morar no exterior? Bom, existem vários, né? E alguns deles são bons, alguns deles nem sempre não tão bons. Ele pode trazer, com certeza, um lucro, uma dolarização do seu ativo, como também pode trazer um prejuízo. A melhor forma de escolher um bom investimento é você olhar primeiro a idoneidade da empresa que está te oferecendo esse investimento, depois conversar com um profissional da área, daquela área em que você está procurando, seja um advogado, seja um economista, ele vai saber te direcionar melhor para o investimento mais adequado para aquilo que você busca. Já ouvi falar que tem pessoas que precisam ir para lá com emprego já aqui do Brasil. Isso é necessário ou eu posso procurar o emprego lá depois que estiver já nos Estados Unidos, por exemplo? Depende. Você sair do Brasil já com um emprego garantido, com certeza absoluta, você também vai sair do Brasil com um visto já apropriado para você entrar nos Estados Unidos. Você chegar nos Estados Unidos com um visto de turismo e começar a procurar emprego, hoje tem sido um grande problema, porque caracteriza fraude na obtenção de visto. Olha só. Então, você pede um visto de turismo aqui no Brasil. Você sai imediatamente após o pedido desse visto. O visto de turismo foi pedido para turismo. Você sai com esse visto, entra nos Estados Unidos com o âmbito de buscar emprego, você fraudou, você mentiu na hora de obter esse visto. Consequentemente, seu visto vai ser cancelado e você não vai conseguir nem trabalhar e nem mais fazer turismo. Ou seja, você fica lá clandestinamente não pode, né? Se eles descobrem que você entrou com um propósito diferente daquele que você pediu o seu visto, eles vão te deportar, você nem vai ficar lá. Eles deportam e cancelam o visto. Agora, quais são as profissões mais procuradas, hein, Daniel? Hoje existe uma demanda muito grande nos Estados Unidos por algumas áreas. A Lei SB 1159 da Califórnia, ela fala muito claramente nisso por causa de uma validação de diplomas. Então, hoje, a área médica, a área odontológica, a área de psicólogos, alguns tipos de profissionais da área de humanas estão sendo muito solicitados. Lá existe uma facilidade um pouco maior na contratação. Enfermeiras, com certeza. Como é que a gente faz para obter um visto, por exemplo, alguém que quer sair do Brasil? Qual que é o primeiro passo, né? Porque a gente primeiro, então, tem que ter um objetivo, é isso? Certo. Eu quero ir trabalhar lá, eu tenho que ter já algo preparado daqui do Brasil. Como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é conversar com um advogado que entenda ou de direito internacional ou que tenha um propósito diferente naquilo que você vai buscar. Ok. Eu costumo dizer que o visto não é causa para nada, o visto é consequência. Se você quer ir para os Estados Unidos trabalhar, você tem que buscar um trabalho ou alguma condição que possa te dar um visto de trabalho para que você possa ir para lá. Então, o visto vai ser sempre a consequência do seu propósito inicial, seja ele turismo, seja ele trabalho, seja ele residência. Agora, como que a gente identifica esse profissional? Dá para a gente saber
que tipo de profissional que nós estamos Sim, contratando para esse trabalho? Com certeza. Primeiro de tudo, você precisa ver as licenças desse profissional. Tá. O profissional precisa possuir licença, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou no país onde ele vai estar atuando. Okay. Muitos vistos são solicitados diretamente pelo Brasil, diretamente no consulado aqui brasileiro. Então, na maioria das vezes, ele tem que possuir a OAB. Se ele estiver nos Estados Unidos, ele precisa possuir o BAR. Depende do estado em que ele estiver, né? Na verdade, imigração é um direito internacional. Tratando-se de direito internacional, ele pode ter registro em qualquer um dos 50 estados dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é identificar esse profissional, buscar a qualificação desse profissional, o histórico de trabalhos que, eventualmente, esse profissional tem e a certificação para que ele possa assinar o seu caso. Agora, existem vários tipos de vistos, não é? Quais são os mais utilizados para essas pessoas que vão morar e trabalhar lá nos Estados Unidos? O mais comum no Brasil é o visto L1, que é o visto de transferência do executivo da empresa brasileira para uma filial subsidiária ou coligada nos Estados Unidos. Esse é um visto muito comum aqui. Outro visto muito comum é o visto E2, que é um visto, ele é específico para países que tenham tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. O Brasil não tem, mas geralmente o brasileiro ele tem dupla cidadania, então ele tem uma cidadania italiana, a Itália tem esse tratado, alemã, espanhola, muitos países têm esse tratado, o Brasil não tem, Portugal, por exemplo, também não tem, mas é um visto muito comum aqui no Brasil para os Estados Unidos. Okay. Visto de qualificação profissional, EB1, EB2, né, são vistos de reconhecimento profissional de habilidades. O EB5, que é um visto de investimento, aquele que hoje está em $500 mil, você investe $500 mil num projeto americano e tem direito ao seu green card. São os mais comuns hoje. Vamos às perguntas dos telespectadores? Porque claro, está todo mundo querendo participar. Você também pode e deve participar. Nós estamos ao vivo, hein? São 8h49. O Brasil inteiro participando através desse WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 11 95033 6870. Envie com o seu nome e a localidade de onde você está falando. Boa noite, Fábio. Meu nome é Aide. Eu morei nos Estados Unidos por 13 anos. Voltei para o Brasil, Daniel, em 2009. Estou 9 anos aqui no Brasil. Pergunto, eu consigo voltar para os Estados Unidos? A ID é de Bauru, aqui em São Paulo. Bacana. Está em Bauru amanhã, inclusive. Inclusive, olha só, curso que ela tem é técnica em enfermagem. Ela está perguntando se ela consegue um visto nessa área de saúde, especificamente. Depende, por ela ter falado que ela está aqui no Brasil há 9 anos, possivelmente ela deve ter ficado lá ilegal, né? Porque ela deve estar querendo dizer que ela estava naquele 10-year bar, na punição de 10 anos. Certo. Depois de 10 anos, ela pode sim pedir um visto. Na questão de técnico de enfermagem, ela deve primeiro buscar alguém lá nos Estados Unidos que seja sponsor dela, seja um hospital, seja uma clínica, seja alguma entidade dessa área que possa oferecer para ela uma vaga e, de repente, ela pode pleitear, sim, um visto já específico para ir para os Estados Unidos. Mas ela tem que ter uma tutela lá? Seria isso? Eu entendi direito? Ela tem que ter uma oferta de emprego nos Estados Unidos. Ela sair daqui, pelo simples fato dela ser enfermeira, ela sair daqui e entrar lá com um visto de trabalho, isso não vai acontecer. Quer dizer, tem que ter um reconhecimento, uma oferta lá. É possível, por exemplo, você, depois que você saiu, num caso específico, vamos utilizar esse exemplo dela da enfermagem, eu consigo, estando lá, obter esse tipo de visto ou não? É somente quando ainda não sair do país? Você consegue estando lá. Aí a gente tem que tomar só um pouco de cuidado, porque hoje a imigração está muito específica nessa questão do que você falou na hora de obter o seu visto. Então, para ela sair daqui, ela precisa de um visto. Possivelmente certo. Um B1, B2, que é negócio e turismo, que é o mais comum que as pessoas pedem. Na hora que ela vai aplicar por esse visto, ela vai ter que dizer o que ela faz, qual é o objetivo dela nos Estados Unidos. Possivelmente ela vai dizer que é turismo, né? Só que ela vai chegar nos Estados Unidos e vai procurar um emprego. E na hora que ela procurar esse emprego e tiver uma oferta de emprego, eles vão linkar o que ela disse no consulado na hora de obter o visto com o propósito real da viagem dela, que era procurar um emprego. Eles vão negar o visto de trabalho e vão cancelar o visto B1, B2 dela. Quer dizer, é automático isso? Eles têm feito muito isso. No automático, pode ser que não aconteça, tá? Mas a chance disso não acontecer é muito pequena, porque eles têm feito muito isso. O Roberto está nos acompanhando lá na Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro, está perguntando como que ele faz para sair do país e poder alugar imóveis lá fora. É possível isso?
Ele quer alugar um imóvel para residir ou ele quer investir numa casa de locação? Acredito que seja para residir. Bom, para ele residir, ele não precisa de visto nenhum diferente daquele que ele já deve ter, que é o B1, B2, que é o visto de turismo ou negócio. Já né? consegue, mesmo saindo... Sem problema nenhum, ele vai conseguir alugar qualquer tipo de imóvel lá, sem problema nenhum. Boa noite, Fábio. Eu sou neta de portugueses. Gostaria de saber do Daniel como que eu faço para trabalhar em Portugal. É possível? É possível. Se ela é neta de português, ela precisa pedir a cidadania dela, né? Ela precisa ir até Portugal, pedir a cidadania dela pela ascendência da materna ou paterna, não sei qual é o caso dela, por serem os avós dela. E aí, quando ela tiver essa autorização, ela vai poder morar e trabalhar legalmente lá. Quer dizer, é mais fácil ou não? Não tem nada a ver não, com certeza. Quando você tem um passaporte português, ela vai morar lá como cidadã portuguesa. Ela vai ter uma série de outros direitos, diferente dela pedir um visto qualquer de trabalho, de negócios lá para Portugal. Ok. Boa noite, Fábio. Boa noite, Daniel. Meu nome é Vitor. Acabei de fazer 18 anos. Parabéns, hein? Posso tirar o passaporte e viajar para fora do país? Ou eu tenho que esperar o alistamento e reservista? Não tem nada a ver isso. Não precisa esperar absolutamente nada. Possivelmente, por ele ter 18 anos, a Polícia Federal, eu não sei como funciona aqui no Brasil a emissão de passaporte, mas possivelmente a Polícia Federal vai pedir para ele a reservista, né? Ou pelo menos o alistamento militar, no caso, por ele ter 18 anos especificamente. Mas na questão de visto, ninguém vai impedi-lo de tirar visto, até porque o consulado não tem absolutamente nada a ver com essa questão de alistamento. Aliás, eu acho que tem até uma facilidade, porque existem muitos intercâmbios de estudantes, não é? Sim. Isso é muito comum, muito comum. Ele pode, inclusive, pedir um visto de estudante, que é o visto F, e estudar nos Estados Unidos, o que eu, quando tinha a idade dele, foi o que eu fiz. Entendi. Ele é um pouco mais velho do que ele, mas mais ou menos nessa faixa. Nós vamos continuar esse papo, o papo que está muito gostoso, mas agora eu tenho um recadinho para você, olha só. Continuamos aqui ao vivo com o nosso programa nesta sexta-feira. Estamos conversando aqui com o advogado especializado em direito de imigração, Daniel Toledo, sobre como começar um processo imigratório para os Estados Unidos. O Robert de Bragança Paulista, Daniel, está perguntando o seguinte, ele fala sobre a cidadania europeia, né? Ele, no caso de ter esta cidadania, qual seria a condição para a permanência dele, por exemplo, esposa e filhos adultos? É possível isso? Bom, essa pergunta é bem complexa. Primeiro, cidadania europeia depende do país da Europa. Se for Portugal, por exemplo, ele vai poder morar em qualquer lugar da Europa por causa do tratado, né, da União Europeia, ele vai poder morar tranquilamente lá, ele não precisa de nenhum tipo de visto ou absolutamente nada. Se for de Portugal, especificamente, ele estiver se referindo aos Estados Unidos, Portugal não tem tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. De qualquer outro país ali, sim. Ele tem que pedir um visto E2 para poder residir dentro dos Estados Unidos. E esse visto não é aplicado a filhos adultos, é só cônjuge e filhos menores de 21 anos, solteiros não emancipados. Tá. Agora tem uma pergunta que vem de Nova Mamoré, em Rondônia, o Brasil inteiro ligado aqui no nosso Tribuna Independente. É a Kelly Pereira que pergunta, ela fala, boa noite, Fábio Daniel, eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Que tipo de visto que eu tenho que conseguir? O que é necessário para consegui-lo aqui em Nova Mamoré, Rondônia? Eu pretendo ir procurar emprego. Bom, não existe um visto específico para procurar emprego. O que eu sugiro que ela faça, se ela está buscando um emprego, ela busque um headhunter da cidade na qual ela pretende morar nos Estados Unidos. Tem vários headhunters. Ela deve procurar um deles, mandar o currículo e esse headhunter vai colocar o currículo dela em várias empresas nos Estados Unidos. Se ela tiver oferta de alguma dessas empresas de trabalho, aí sim ela pode pensar num visto específico. Existem vários que ela pode pedir. Não precisa analisar o currículo dela, o histórico, o que ela pretende, o que ela tem de trabalho, o que ela tem de eventualmente reconhecimento de profissão. Pode mudar muito aí na aplicação de visto. Olá, boa noite, Fábio e Daniel. Eu sou Márcia de Campos, Rio de Janeiro. A minha filha tem 22 anos e teve o visto de turista, Daniel, negado por não comprovar um vínculo no Brasil. Como vai estudar no Canadá, precisa fazer o translado nos Estados Unidos. O que pode ser feito para reverter esta negativa? Ela já está, inclusive, com a passagem marcada. Muito comum esse tipo de situação, muito comum mesmo.
Hoje, se você não comprova um vínculo substancial no Brasil, você não tem uma razão para voltar, você não tem um patrimônio, você não tem uma declaração de renda, você não tem alguma coisa que te linke com o Brasil, possivelmente o visto vai ser negado. Ela ter 22 anos, difícil eles negarem se os pais não tiverem esses vínculos também. Então, possivelmente, eles devem ter, ou eles não levaram documentação suficiente, ou o consulado ou a embaixada deve ter verificado que nem a filha dela e nem os pais teriam razão suficiente para ter vínculo no Brasil. Então, precisa ter um imposto de renda com patrimônio, precisa ter um emprego fixo por algum tempo, um salário razoável. Isso é uma coisa que tem muita questão de negativa, né? Você tem um salário baixo ou muitas vezes o brasileiro não declara 100% do que ele ganha para economizar imposto e na hora de aplicar um visto, ele olha e fala, olha, infelizmente você não tem condição nem de pagar essa viagem, então você está querendo fazer o quê nos Estados Unidos? E negam o visto. Isso tem acontecido bastante. A análise está bem criteriosa. Está bem criteriosa, isso, né? Bem criteriosa. Olha, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante da Isadora do Rio e ela quer mudar para os Estados Unidos com o visto H2B. É isso certo. mesmo? Isso. Ela diz que não sabe por onde começar. O que eu tenho que fazer primeiro? Tirar o visto ou procurar o emprego em sites especializados? A primeira coisa que ela precisa fazer, o visto H é um visto que há 2 anos nós fazíamos muito. Recentemente eu tenho preferido não aplicar o visto H por uma série de situações. Primeiro, pela questão de cotas, né? O visto H ele tem cotas. Segundo, porque o H ele entra numa situação de análise randômica. Primeiro, não basta você aplicar o processo e você ter todas as qualificações de um H. Você precisa, além disso, ter sorte de cair num sorteio, porque são muitos processos protocolados por uma quantidade pequena. Você só pode protocolar o H2 especificamente, em outubro, dia 1º de outubro. O H1 é 1º de abril e 1º de outubro. O H2 é em outubro. E existe uma série de fatores que ela precisa olhar. A minha sugestão para ela é que primeiro ela ache o emprego, ela ache a oferta de emprego e depois ela aplique o H. Quer dizer, primeiro ela tem que buscar o emprego e depois buscar essa especificação do visto. Primeiro ela busca o emprego, depois ela busca o advogado. O advogado vai dizer para ela como ela vai fazer a questão do H. Hoje, a qualificação para o H, principalmente o H2, que não é tão criterioso quanto o H1, ele tem sido bem complicado, principalmente para brasileiros, tá? Porque as cotas hoje, o Trump colocou algumas cotas. A Índia, Índia e China são hoje os que mais dominam a questão de aprovação de vistos H pela quantidade das pessoas que aplicam para esse visto. É um visto temporário, então ele não é muito bem visto em algumas situações. E é muito difícil, porque, como eu falei, ele acaba entrando numa situação de randômico, de sorteio randômico. Então, além dela ter as qualificações e aplicar um visto, que não é um visto barato e que tem que ser pago pela empresa obrigatoriamente, ela precisa ter sorte de ser sorteada nesse sistema. Qual então, seria uma sugestão, vamos dizer assim, para pessoas que querem esse visto e, pelo visto, é muito complicado de se obter, né? Teria uma outra opção? Não, ela tem que ver a qualificação dela. Se ela tiver, por exemplo, um currículo muito bom, tiver um reconhecimento internacional, tiver algum prêmio, tiver algum tipo de um mestrado, um doutorado, ela pode aplicar, por exemplo, um visto EB2, que ele vai suprir, com certeza, aí a necessidade dela para o H. Entendi. Bom, olha só essa pergunta. Boa noite, Fábio. Meu nome é Alex. Queria saber do Daniel o seguinte: eu tive o meu visto negado há 15 dias, tendo empresa, renda, declaro o imposto de renda, tenho casa própria, caminhão, carro, e mesmo assim foi negado 3 vezes. Por que isso, Daniel? Difícil. É muito difícil de explicar. Se ele tem tudo isso, é muito difícil de explicar. A análise do visto, ela é muito subjetiva. O agente ali, ele é soberano. Ele pode decidir sim ou não. Ele pode olhar para a cara do entrevistado e falar assim, não fui com a sua cara, estou negando para você, e não precisa nem explicar por que ele está negando o visto de turismo dele. Ele é soberano, ele decide. Tá. Ele pode ter olhado e não acreditado na documentação, ele pode ter olhado e não acreditado na pessoa, ele pode ter olhado para a pessoa e sentir algum tipo de nervosismo, e eles são treinados para fazer essa leitura corporal, e negou. Não, é muito difícil de dizer por que eles negam. Mas há a possibilidade dele entrar novamente? Sempre há, né? Lógico. Se ele suprir toda a documentação e fizer essa aplicação, de onde que ele é?
se não me falha a memória, é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro da pergunta dele. Rio de Janeiro é um lugar que está negando bastante visto, né? Porque tem uma demanda muito grande de pessoas pedindo visto de turismo e nem todas elas estão com o intuito de fazer turismo. Então, a gente já escutou que realmente o Rio de Janeiro é um lugar que eles estão muito criteriosos nisso. Boa noite, Fábio e Daniel. O meu nome é Sérgio, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, e quero fazer a seguinte pergunta. Vale a pena tentar a imigração após os 40 anos de idade? Eu tenho 43 anos, sou casado e ainda tenho 2 filhos. Legalmente, sim, com certeza absoluta. Eu tenho muitos clientes meus, eu tenho um cliente que acabou de fazer uma estrutura conosco, desde a abertura de empresa até a implantação do negócio desse e imigração também. Ele tem 52 anos, então eu acho que não... 43. Esse meu cliente 52. O seu cliente, ok. Então, eu não acho que exista um limite para isso, desde que a pessoa tenha realmente a consciência de que ela precisa ir legalmente para os Estados Unidos. Quer dizer, então, na verdade, isso aí também é mais fictício, né? Sim, a pessoa pode ir a qualquer tempo, não é? A gente vê lá nos Estados Unidos, ao contrário do que a gente vê no Brasil, o profissional acima dos 40 ele é muito bem visto e muito bem aceito no mercado. Infelizmente, no Brasil existe aí um preconceito com eu não vou contratar acima de 40 anos porque talvez o rendimento dele seja menor. Lá é o contrário. Lá entende-se que a experiência vale muito mais do que a força física. Então, eles são supervalorizados. Agora, eu sei que você começa a operar na Europa agora, não é Sim. isso? E eu ouvi muitas pessoas, mas muitas mesmo, que querem ir morar em Portugal. Tem, aliás, muitas perguntas estão chegando aqui a respeito disso. Eu vou fazer uma aqui que, com certeza, é de milhares de brasileiros que estão pensando em ir principalmente para Portugal. Boa noite, Fábio. Aqui é Aparecida de São Paulo. Eu gostaria de ir para Portugal, mas com um emprego já lá. Tem algum órgão que eu possa me orientar ou entrar em contato ainda aqui no Brasil para ver as vagas que existem lá? O nome dele é Aparecida, né? Aparecida. O que é Aparecida quer é o que todo mundo quer. E aqui, isso acaba... Os classificados, né? Os classificados. Procura-se brasileiro com qualificação profissional para vir trabalhar aqui. Isso. Não é assim que funciona. Essa situação dela, a gente tem visto que não acontece só em Portugal. Acontece em Portugal, acontece em vários outros lugares do mundo. As pessoas vendem uma facilidade que, na verdade, ela está embasada numa expectativa de uma contratação, tomam o dinheiro dessa pessoa e aí somem e desaparecem, né? Porque ela está lá, você não sabe onde achar e acaba vendendo um sonho que não vai acontecer. Então, a melhor coisa que ela pode fazer é realmente buscar alguém lá que ela conheça e confie para que faça esse intermédio para ela, ou ela monta no avião e vai lá pessoalmente ver o que ela pode fazer. Lembrando, nos Estados Unidos, é crime ela entrar com um propósito diferente de pedir visto. Em Portugal, não, porque ela não precisa pedir um visto, ela vai com o passaporte brasileiro. Então, a intenção dela dentro do país não é mentira, ela está indo efetivamente para dentro do país sem alegar que ela está indo fazer um turismo aqui. Ela está sem juntar documento dizendo, estou fazendo um turismo, quero ir para lá e chegar lá e procurar emprego. No caso de Portugal, é diferente dos Estados Unidos, porque ela não precisa de visto. Entendi. Quer dizer, o passaporte brasileiro já é validado para isso. Exato. Olha só, tem uma pergunta, então, já nesse sentido, do Cláudio Sachi, de Itapetininga, São Paulo. Ele diz que tem dupla nacionalidade, Brasil e Itália. Ele está perguntando onde que ele pode morar e trabalhar. Quais países da Europa tendo essa dupla nacionalidade? No Brasil, com certeza, né, porque ela tem nacionalidade brasileira. E na Europa, por ele ter a cidadania italiana, ele vai poder morar na Itália e vai poder permanecer pelo tempo permitido dentro da União Europeia para poder atuar e residir ali. Olha só, a Rita de Socorro, Rita de Cássia, ela disse que fez o cadastro para tirar a cidadania italiana e já faz 1 ano e não chamaram. Ela está perguntando se é muito difícil conseguir uma cidadania fora do Brasil. A italiana não depende, né? Eu conheço casos que as pessoas tiraram em 90 dias, depende da ascendência. O meu, na verdade, demorou 1 ano e meio, mais ou menos. Fiz direto pela Itália. Depende de onde ela faz. Aqui no Brasil a gente sabe que está em 10 anos, de 8 a 10 anos. Depende da forma com que ela fez, depende de quem está fazendo a assessoria dela. Bom, Daniel Toledo, quero agradecer muito, nosso papo muito bom nessa sexta-feira. Eu que agradeço a vocês. Eu quero passar os contatos aqui, para você que quiser entrar em contato com o Daniel, é www.loyalty.miami. Exato. É só isso? Só isso. Então você digita, está aparecendo aqui no vídeo, bate uma fotinho para depois você acessar aí na internet.
O e-mail também está aparecendo aqui, o Facebook também é o mesmo nome e o Instagram também, @LoyaltyMiamiUSA. É isso? É isso aí. Obrigado pela sua Obrigado, conversa, por ter vindo aqui ao nosso programa.